Olá, me chamo Gabi, tenho 36 anos de idade. Em 2018, eu mudei para Portugal com meu marido e meus 2 filhos. No final de 2019, eu descobri que eu estava grávida do meu 3º filho. Quando descobri essa gestação, ficamos felizes porque sempre foi nosso sonho ter uma família grande. Eu descobri a gravidez no mesmo dia que eu estava indo viajar para passar as festas de final de ano. E nessa viagem eu comecei a sangrar um pouco, mas achei que não era nada demais, porque na gravidez da minha primeira filha, eu também tive um pouco de sangramento e não foi nada. Só que os dias iam passando e eu não parava de sangrar. Não era como se fosse uma menstruação, sabe? Mas era a ponto de eu precisar usar um absorvente pequeno. E aí eu comecei a me preocupar. Voltando para casa, fui logo ao hospital e lá a médica que me atendeu me disse com todas as palavras: "Você está tendo um aborto." Eu fiquei em choque. Ela fez uma ultrassom transvaginal porque eu ainda estava muito no comecinho da gravidez, tinha no máximo 3 semanas. Ela viu o feto, mas disse que eu estava abortando. Eu perguntei se eu podia fazer alguma coisa para segurar, tipo repouso, e ela disse que não, que a natureza sabe o que faz. Eu achei essa mulher de uma insensibilidade terrível. Saí de lá aos prantos. Fiz repouso por conta própria e voltei no hospital depois de 2 dias, ainda sangrando. Fui atendida por outra médica que também fez uma ultrassom e eu expliquei o que estava acontecendo e ela falou: "Você não está abortando. Eu estou vendo o saquinho com o bebê e ele está aqui, normal. O sangramento é um dos sinais de aborto, mas não quer dizer que já esteja abortando. Para isso acontecer, o sangramento é muito mais intenso e você vai sentir muita dor se isso acontecer. Realmente não há o que se fazer, mas no seu caso, você vai precisar ficar de repouso absoluto até esse sangramento parar. Só pode levantar da cama para ir ao banheiro e mais nada." E assim eu fiz. Passei 15 dias na cama. Meu marido, que estava organizando as crianças, comida, casa, tudo, além de trabalhar. Depois desse tempo em repouso, o sangramento parou e eu segui com o pré-natal normalmente. Com 17 semanas, fui fazer uma ecografia e nessa eu consegui saber finalmente o sexo do bebê. Estávamos super empolgados, eu, o pai e as crianças. Como já estávamos em pandemia, entrei sozinha para fazer o exame e meu marido ficou com meus filhos no carro aguardando. O exame demorou muito, precisei virar para lá, virar para cá e descobri que era um menino. E então o médico falou: "Olha, eu acho que tem algo de errado com o coração do bebê. Quando você tem consulta com a sua obstetra?" Eu respondi que era em uma semana e ele falou: "Não dá para esperar, vou ligar para ela agora." Eu entrei em pânico. Minha médica me atendia na mesma clínica em que eu fazia a ultrassom. Eles se conheciam. Ele explicou a ela o que estava vendo e ela imediatamente marcou para que eu fosse fazer uma ecografia fetal, que é uma ultrassom mais profunda, onde eles veem o coração do bebê. Ela marcou em uma outra filial dessa clínica para o dia seguinte. Eu saí de lá completamente arrasada, destroçada, chorei muito. Como eu iria nessa outra médica para ter certeza do diagnóstico, eu entrei em negação e pensei que ele poderia ter visto errado, que com certeza não tinha nada de errado.
No outro dia, fui lá fazer essa ecografia fetal confiando que tudo estaria bem. Durante o exame, a médica confirmou que, de fato, havia algo de errado com o coração do meu bebê. Meu filho tinha cardiopatia congênita. Meu bebê foi diagnosticado com síndrome da hipoplasia no coração direito, entre outras cardiopatias mais leves, sendo a pior essa que falei. A médica me explicou que essa era uma cardiopatia muito grave e muito rara. Conversou comigo e explicou o que era. Basicamente, o lado direito do coração dele não havia se desenvolvido normalmente como o lado esquerdo, ou seja, o ventrículo direito era consideravelmente menor. A médica desenhou para mim o coração dele, me explicou que era possível que ele morresse dentro da barriga, podia ter um derrame, algo assim, que ele poderia não sobreviver também ao parto. E a pior coisa que ela me disse foi: essa é uma situação em que você está assegurada por lei para interromper a gravidez até as 23 semanas. Ela me sugeriu abortar o meu bebê, o mesmo bebê por quem eu já havia lutado para segurar na minha barriga e a quem eu já amava. Ela não foi rude comigo, foi bem simpática até, cheia de dedos, o que é muito incomum nos portugueses. Quem conhece sabe, mas ainda assim eu me senti absurdamente ofendida. Eu fiquei indignada. Como alguém tem a capacidade de me sugerir que eu aborte o meu filho? Lembrando e deixando claro que eu não sou contra o aborto de uma pessoa que assim deseje fazer, pelo motivo que for, mas eu sou totalmente contra eu fazer um aborto. Bom, ela ainda me disse que eu precisaria fazer um estudo no DNA do meu bebê para saber se havia alguma síndrome associada à cardiopatia, porque é muito comum que crianças cardiopatas também tenham a trissomia 21, síndrome de Down, e eu precisaria saber se havia alguma síndrome. Eram 3 possíveis. A Down seria mais leve e uma outra que se chama síndrome de George seria a pior. E como ela disse, combinada com essa cardiopatia, seria praticamente incompatível com a vida. Meu mundo desmoronou. Eu simplesmente não conseguia entender como aquilo podia acontecer. Isso nunca havia passado pela minha cabeça. Fiquei novamente arrasada e naquele momento meu amor pelo meu filho aumentou ainda mais. Tudo o que eu sabia era que eu precisava proteger aquele bebê e que eu faria isso custasse o que custasse. Conversei com meu marido, ele também ficou arrasado, choramos juntos. E a partir desse momento, eu parei de fazer o pré-natal com a médica que escolhi naquela clínica e fui encaminhada para fazer o pré-natal no hospital público. Acontece que, por ser um caso sério e grave, o hospital que trata é o público. Esse hospital de coração aqui em Lisboa é referência no mundo. Então, eu passei a ser seguida no hospital público e lá eu fiz a amniocentese. Se alguém aqui já fez esse exame, vai entender que é um exame muito complicado, muito invasivo e muito perigoso. Basicamente, eles fazem uma ultrassom para saber como o bebê está posicionado e aí enfiam uma agulha gigante que perfura a placenta e colhe líquido amniótico, onde contém o DNA do bebê. E assim eles conseguem detectar alguma anomalia no DNA do bebê. Depois de alguns dias, o resultado saiu. Meu filho não tinha nenhuma síndrome, graças a Deus. Uma vitória. Ali eu tive ainda mais certeza de que o aborto não era jamais o caminho.
Eu iria lutar pela vida do meu filho, sim. Segui a gestação com muitos exames, fiz muitos ultrassons e também muitas ecografias fetais. Estávamos sempre acompanhados para verificar se algo alteraria e ele esteve sempre igual. Durante a gravidez, eu pensava muito em como seria, o que iria acontecer, mas chegou um momento em que eu decidi parar de sofrer e curtir minha gestação. Eu não queria que meu bebê me sentisse triste e a chorar. E eu passei a aceitar a situação e entender que, quando chegasse a hora, tudo ocorreria como devia acontecer. Pesquisei muito sobre essa condição e descobri que havia pouca informação na internet sobre essa cardiopatia específica, porque ela é bem rara. Porém, graças a Deus, não é a pior. Seria se fosse a do lado esquerdo, mas a dele era do lado direito. Embora não fosse a mais grave, era a mais rara. 1 em cada 10.000 crianças desenvolvem essa cardiopatia. A cada roupa, a cada móvel, a cada coisa que eu comprava para ele, eu tinha um sentimento agridoce, embora feliz. Eu, lá no fundo, me perguntava: será que ele vai chegar a usar isso? Era difícil, confuso, e eu tentava me animar de todas as formas. Tentava focar nas coisas boas, conversava com ele e dizia o quanto eu o amava, e Deus se fez mais presente na minha vida. Sempre tive fé, mas ali ela me transbordou. Chegou o dia do meu filho nascer e eu não sabia identificar o que eu estava sentindo. Eu estava feliz e triste, apreensiva, nervosa. Fui com meu marido e deixamos nossos filhos com um casal de amigos. Eu estava tão nervosa que, ao me despedir das crianças, achava que eu ia morrer. Fomos para o hospital, me preparei e entrei na sala de cirurgia. Foi uma das coisas mais assustadoras que eu tive que fazer. Eu já havia tido 2 cesarianas, mas naquela eu estava desesperada. Para piorar, estávamos no auge da pandemia. Meu marido não podia entrar na sala de parto e eu estava em um país estrangeiro. Não tinha ninguém da minha família ali, além do meu marido. E estava prestes a dar à luz a uma criança que eu não sabia se nasceria viva e nem sabia o que ia acontecer após o nascimento dela. O anestesista começou o procedimento, aplicou a anestesia e não pegou. Ele aplicou mais e nada. Ele voltou a aplicar mais umas 4 vezes, mas a anestesia simplesmente não fazia efeito. Esse era o nível que eu estava nervosa, minha adrenalina nas alturas, a anestesia não conseguia agir. Tentaram iniciar o procedimento. Ao encostar o bisturi na minha barriga, eu gritei. Eles decidiram que eu teria de dormir e aí o anestesista me deu anestesia geral e eu apaguei. Não vi meu filho nascer e não o vi quando acordei. Ninguém me deu notícias, eu não sabia o que tinha acontecido. Acordei com muita dor. Uma enfermeira me chamando e ela começou, sem mais nem menos, a apertar a minha barriga, mas ela apertava como se sovasse uma massa de pão. Minha barriga recém-operada. Eu urrava de dor e ela me dizia para não gritar. Depois, eu fui saber que era um procedimento para saber se o útero estava diminuindo, voltando ao tamanho normal. E fizeram isso mais umas 2 vezes. Porém, as outras enfermeiras foram muito mais gentis. Resumindo, meu bebê nasceu às 11h36. Eu saí da recuperação já quase às 17 horas. Do lado de fora,
Meu marido estava desesperado porque eu não saía e quando saí, eu o vi e ele me disse que o nosso bebê havia sido transferido para outro hospital, aquele que falei que era referência em coração. Não é o mesmo em que ele nasceu, porque esse outro é só para tratamento de coração e pulmão. Ele também não tinha conhecido nosso bebê, mas ele conseguiu 3 fotos dele com uma enfermeira que foi muito gente boa. Antes dele ser transferido, ela tirou e foi por foto que conhecemos nosso filho. Eu fiquei 3 dias internada na maternidade sem bebê. Todos os dias eu ligava para o outro hospital para saber do meu filho e sempre me diziam que ele estava bem. No 4º dia, eu pude finalmente ir até o hospital ver meu filho e quando vi naquele bercinho que parecia uma incubadora com tantos fios colados ao corpo monitorando seu coração, eu fiquei pelo menos meia hora chorando sem parar. Ele não estava entubado nem nada, mas estava com muitos fios colados ao corpo. Nesse dia, eu pude pegar meu filho ao colo e ali começou a minha rotina de idas e vindas desse hospital. Todos os dias meu marido me levava lá de manhã e me pegava à noite, e ele passava o dia passeando com meus outros filhos que estavam de férias. Com 11 dias de vida, meu filho passou por sua primeira cirurgia de coração e foi quando meu marido teve a permissão de vê-lo pessoalmente pela primeira vez por 10 minutos. Porém, sem chegar muito perto e muito menos tocar-lhe. E aí, ele foi levado para a cirurgia. Meu Deus, que agonia! Foram horas de espera, de angústia e de muita oração. Por fim, o médico veio e nos disse que a cirurgia havia sido um sucesso. 15 dias depois, eu levava meu filho para casa finalmente. Ele era meu milagre. Eu estava completamente apaixonada por meu bebê. E começou a nossa rotina de médicos e remédios. Todo mês ele tinha consulta com um cardiologista para saber se estava tudo bem. Fazia exames e tomava remédios em casa. Com 6 meses, ele precisou fazer um cateterismo para avaliação e assim eles terem uma ideia de quando se daria a próxima intervenção cirúrgica. Era para ser um procedimento simples, entraríamos em um dia e sairíamos no outro. Ele fez esse cateterismo e não recebemos alta. Os dias foram passando e o médico veio conversar comigo e me disse que eles queriam fazer a cirurgia dele já naquela semana, porque já não viam mais benefícios em aguardar. Passamos uma semana internados e chegou o dia da cirurgia. Nada me preparou para aquele momento, nada. Por causa do trânsito, meu marido não conseguiu chegar a tempo de vê-lo antes dele entrar para a cirurgia. Eu tive que ir sozinha com ele até a porta do centro cirúrgico. Você imagina o que é entregar seu bebê de 6 meses, aparentemente super saudável, na porta de um centro cirúrgico? Por mais que você possa tentar imaginar, é impossível. É uma sensação horrível, porque por mais que você torça pelo melhor, por mais que você creia, que você tenha fé, é uma dor imensurável, porque você não sabe se ele vai sair dali com vida. A verdade é essa. Naquele momento, meu mundo caiu mais uma vez e eu quase não tive mais forças de reerguê-lo. Ali foi Deus quem me carregou no colo com toda certeza. Meu marido finalmente chegou e, novamente, nos vimos naquela sala de espera por horas e horas. O médico apareceu e nos disse que tudo tinha ocorrido bem. Podíamos ver o nosso bebê. Lá estava ele, entubado, sedado, cheio de fios, mas estava bem.
Ficamos um pouco e tivemos que ir embora, afinal, tínhamos mais 2 crianças nos esperando. Naquele mesmo dia, já quase de noite, nos ligaram do hospital e informaram que nosso filho estava voltando para a sala de cirurgia. Eu quase desmaiei, não conseguia entender e nem acreditar. Não dava tempo de eu chegar no hospital antes dele entrar para essa nova cirurgia, pois eles tinham que correr. Algo estava errado e eles precisavam agir com rapidez. Dei permissão pelo telefone e fiquei em casa com meu marido e meus filhos aguardando por notícias, num estado total e completo de desespero. As horas passavam e ninguém me ligava. Depois de umas 4 horas, eu comecei a ligar de hora em hora e nada dessa cirurgia chegar ao fim. Por fim, depois de quase 7 horas de espera, a notícia veio. A cirurgia teve que ser toda revisada e refeita. Ele estava na UTI se recuperando. Houve uma hemorragia maciça e eles conseguiram controlar com medicamentos. No outro dia, logo cedo, eu estava lá. Vi meu bebê todo cheio de fios e tubos novamente, com vários aparelhos ligados a ele fazendo muitos barulhos, sedado e respirando com a ajuda de aparelhos. 6 dias depois, meu bebê teve que voltar para a sala de cirurgia. Devido à hemorragia, precisaram reabrir o peito dele para limpar os coágulos que se formaram. Nova entrada no centro cirúrgico, nova angústia para o meu coração. Depois de algumas horas, dessa vez bem menos do que as outras, ele saiu e voltou para a UTI. E eu pude ficar lá com ele. Dias se passaram, o estado dele era considerado grave, mas estável. Segundo os médicos me diziam, o tempo passava e nenhuma previsão dele ir para a enfermaria. Continuava na UTI e eu seguia os dias numa rotina exaustiva de chegar lá de manhã cedo e sair às 22 horas. Às vezes me deixavam ficar lá um pouco mais. Quase eu não tinha tempo com meus outros filhos. Só os via acordados quando iam para a escola de manhã e nos finais de semana que eu ia um pouco mais tarde para o hospital, justamente por causa deles. Enfim, os dias passaram, a situação permanecia a mesma, eles iniciaram o desmame da sedação. Precisava ser feito aos poucos. Meu filho ficava com os bracinhos amarrados às grades da cama para não puxar os fios. Isso me doía tanto e foi algo que me marcou muito. Conseguiram evoluir com a retirada da sedação, mas meu bebê estava muito apático e gemia bastante. Fizeram exames e do diagnóstico veio infecção generalizada. Eu fiquei desesperada. Porém, no mesmo dia que descobriram a infecção, descobriram também a bactéria que a causava e começaram a cometer com o uso específico de antibiótico para aquela bactéria. 21 dias de antibióticos e vários exames de sangue diariamente. Me falaram que, assim que desse o primeiro negativo para aquela bactéria, ou seja, quando verificassem que ela havia desaparecido, ele iria ser imediatamente transferido para a enfermaria, porque a UTI é um ambiente muito contaminado e ele ficava sempre suscetível a essas bactérias. Assim que isso aconteceu, de fato, ele foi transferido para a enfermaria. Gente, foi uma alegria que inundou meu coração, finalmente. Só que, ainda assim,
Eu não pude ficar internada com ele porque ele estava num berçário, pois não havia outro quarto vago na enfermaria. Mas, alguns dias depois, ele foi transferido para um quarto e eu pude ficar com ele 24 horas. Tivemos que reiniciar toda a introdução alimentar, pois ele havia ficado tempo demais sendo alimentado por sonda e isso foi uma nova batalha, mas que foi superada conforme os dias se passavam. Vitor ficou mais 3 dias na enfermaria comigo ao lado e, finalmente, teve alta e pudemos vir para casa. No total, foram 44 dias internado. Ele entrou lá com 6 meses e saiu com quase 8 meses. Faltavam 4 dias para ele completar 8 meses de vida. Lembro que, quando ele fez 7 meses, levei bolo para o hospital. Ele ainda estava na UTI e cantei parabéns para ele lá. Dei o bolo para os enfermeiros, claro. Passei meu aniversário lá também com o meu filho e, sinceramente, nem me lembrava que era meu aniversário. Foi justamente na altura que ele fazia a cirurgia, 2 dias depois. E eu não tinha cabeça para comemorar. Enfim, a alta veio. Claro que os remédios que ele tomava aumentaram, bem como as consultas médicas. Ele antes era seguido pelo cardio e pela pediatra. Passou a ser seguido pelo cardio, pediatra, neuro, nutricionista, entre outros, e começou a fazer terapia ocupacional. Meu filho se desenvolveu. Aos poucos foi deixando de ser acompanhado pela terapeuta, endócrino e neuro. Tem atrasos que já eram esperados, mas está evoluindo bem. Hoje ele tem 3 anos. Ainda não fala, mas é observado e acompanhado no hospital por profissionais que avaliam constantemente o desenvolvimento dele. Ele ainda tem mais uma cirurgia pela frente, mas ainda não sabemos quando será e eu, sinceramente, temo muito por esse momento. Embora eu saiba que é necessário, é uma coisa muito difícil de lidar. Eu sei que todo esse tempo Deus esteve comigo e principalmente com Ele. E sei que Ele nunca nos desamparou e nem o fará. Minha fé em Deus, que já era grande, hoje transborda. E meu filho, esse em especial, é o maior milagre de Deus na minha vida. Eu decidi contar essa história porque eu acho muito importante que as pessoas saibam que é de extrema importância na gestação tentar detectar toda e qualquer malformação no bebê. E uma cardiopatia congênita, embora seja mais comum do que pensamos, muitas vezes ainda não é detectada durante a gestação. Talvez por negligência do médico que faz a ultrassom e o diagnóstico precoce. Por mais que doa na gente, é uma oportunidade de uma busca imediata por tratamento e isso faz toda a diferença na vida do bebê. É uma oportunidade de vida, sabe? Então, perguntem, insistam por um exame mais completo. Tentei resumir ao máximo essa minha história, mas acho que, ainda assim, ficou enorme. Hoje eu tenho uma página no Instagram e um canal no YouTube que se chamam Materne Papo, onde eu mostro um pouco da nossa rotina, mas por lá ainda não consegui contar essa história do Vitor, porque eu não conseguia escrever nem falar sobre isso sem me desmanchar em lágrimas. Quem sabe agora eu consiga. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha Gabi
Muito obrigada, minha querida, pela confiança. Muito obrigada por você abrir o seu coração e contar essa história tão difícil, de tantas lutas aqui pra gente, tá bom, meu amor? Eu imagino que não foi fácil para você escrever, eu imagino que todas essas lembranças derramem muitas lágrimas suas, não tem como. E eu quero te dizer, meu amor, que assim como o Vitor, você é uma guerreira. Que exemplo de mãe você é, meu amor. Eu acompanho você, nós nos falamos há muito tempo, né? Você é uma querida, uma fiel aqui desse canal, desde lá do comecinho. E eu te sigo no Instagram, eu te sigo também aqui no YouTube, e eu vejo como você é incrível com a sua família. Eu vou deixar, meus amores, aqui na descrição desse vídeo, o link do Instagram Materno e Papo, que é a página da Gabi. E aí vocês sigam, acompanhem, conheçam essa mulher incrível. E com isso, eu tenho certeza que vocês poderão, assim como a Gabi, alertar mais e mais pessoas que muitas vezes, infelizmente, passa por esse mesmo tipo de situação difícil que a Gabi enfrentou. Meu amor, que Deus siga com você e com a sua família sempre. Que Deus siga cuidando do Vitor, abençoando vocês. E acredite, tenha certeza, essa próxima cirurgia será um sucesso e tudo vai acabar bem com a glória de Deus. A família de vocês merece tudo de melhor. Muito amor, muita alegria, muita curtição, muitas viagens que vocês adoram fazer. E que Deus siga sempre cuidando de cada um de vocês. Eu espero, meu amor, que você agora consiga sim contar essa sua história no seu canal. Você com certeza vai contar de uma maneira única, com todos os detalhes, com toda a emoção, porque só você que viveu na pele tudo isso sabe a realidade de tudo. Sabe o quanto doeu, o quanto foi difícil. Menina do céu, não tem como. Eu tento me colocar no seu lugar, mas é difícil de imaginar. É muito difícil mesmo. Só quem passa sabe. Desde o início da gestação até o nascimento do seu filho, até o retorno dele para a casa de vocês, foram lutas atrás de lutas. E você, em nenhum momento, pensou em desistir. Você se apegou ainda mais com Deus, lutou contra tudo e todos. E vocês venceram, meu amor. E eu tenho certeza que vocês têm aí lindos e maravilhosos capítulos para escrever sobre a vida de vocês. Que Deus te abençoe, te guie, te oriente, te guarde, hoje e sempre, meu amor. Mais uma vez, gratidão, sinta-se abraçada e acolhida. E olha, você é uma querida, viu? Eu já te admirava, hoje ainda mais. Um super beijo de luz para você, para as crianças, para toda a família. E vocês, amigas e amigos do canal, que história emocionante, hein? Quanta luta, quanta garra e quanta determinação, fora a motivação que essa história nos traz. Qual foi a parte da história que mais te chamou a atenção? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau.